A paz de Deus a todos, irmãos. Então, continuando o estudo da primeira Páscoa, instituída ali no Antigo Testamento, em Êxodo 12. Agora, irmãos, fazendo a correlação com a crucificação do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos analisar o que aconteceu na terça-feira, um dia antes da Páscoa. Foi o dia que ele celebrou a Santa Ceia e depois da Santa Ceia nós sabemos que ele foi preso, né? E depois já era noite, já estava virando a terça para a quarta. Nós já estudamos o que aconteceu nos dias anteriores. Na quinta-feira ele viajou para Betânia, na sexta ele teve a ceia na casa de Lázaro, sábado descansaram ali, entrou triunfalmente em Jerusalém no domingo, dia 11, né, purificou o templo. Na segunda-feira, quando ele vinha de Betânia para Jerusalém, ele amaldiçoou a figueira. Ali deram um recado de Herodes para ele, né, que Herodes queria matá-lo. E ele falou: hoje e amanhã eu faço milagres, curas, prodígios, e daqui a 2 dias eu sou consumado. Hoje e amanhã eu ainda trabalho, e daqui a no terceiro dia ali, né? Hoje e amanhã, e no terceiro dia eu vou ser crucificado. E ali também na segunda-feira, né? Provavelmente foi o dia que os sacerdotes e os escribas já planejaram prender o Senhor, como está escrito na lousa ali em Mateus 26, não durante a festa. Então, irmãos, hoje o foco do vídeo de hoje, do estudo de hoje, seria a terça-feira, né? Nós já comentamos a parte da figueira, nós já aproveitamos, já falamos, né, da figueira no vídeo anterior. Então, hoje, como o assunto é amplo ali, é grande, da Santa Ceia, então nós vamos focar na Santa Ceia e o Senhor Jesus é preso. Então, irmãos, nós vamos olhando ali na lousa, nós vamos começar por João 13, 1:20, irmãos. Esse evangelho, irmãos, o que está escrito nele, e o que está escrito nele certamente é o que realmente aconteceu. Ele é mais preciso na cronologia e ele não combina, né? As informações são contradizentes se nós analisarmos o que está escrito em Mateus 26, 17 a 30, Marcos 14, do 12 a 26 e o Lucas 22, de 7 a 23. As informações não batem, por isso que é intrigante. Agora nós vamos tentar desvendar esse mistério e chegar a uma conclusão, tá bom, queridos? Então, vamos ler agora então João 13, do verso, né, começando pelo verso 1, provavelmente não vamos ler até o 20. Nosso intuito aqui é mais colocar cronologia e algumas explicações só. Então está escrito aqui irmãos, nós poderíamos só fazer um parênteses, irmãos. No capítulo 12 de João, fala da entrada triunfal em Jerusalém e depois fala que alguns gregos desejam ver a Jesus. Jesus fala da sua glorificação, ouve-se uma voz do céu: Jesus, a luz do mundo. E esse fato, irmãos, dá a entender que pode ter acontecido ou na segunda-feira ou na terça, mais provavelmente na terça-feira, né, quando nós lemos tudo aquilo que está escrito aqui. Alguns gregos desejam ver a Jesus, essa parte aqui. Então agora o capítulo 13 de João, a partir do verso 1, Jesus lava os pés aos discípulos, né? Então vai estar escrito assim aqui: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora
de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui, irmãos, na primeira linha, aqui do verso 1, fala, ora, antes da festa da Páscoa. Aqui o Evangelho de João, ele vai situar a ceia, né? Onde eles celebraram, o Senhor Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos. Ele está situando aqui que foi antes da festa da Páscoa, como está escrito aqui na lousa, né, que eles eram o dia 13, foi justamente antes do dia 14. Por quê? No dia 14, ali, né, da passagem do dia 13 para o dia 14, o Senhor Jesus ele já vai ser preso. Então, o verso 2 fala assim, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. E aí daqui ele vai falar que o Senhor Jesus, e Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e lá para Deus, saído de Deus e ia para Deus. Aí levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se, cobriu-se e foi lá e lavou os pés dos seus discípulos, né? Dando um exemplo aí de humildade. Naquela época, lavar os pés era coisa para serviçal, para escravo, e o Senhor Jesus, que era o dono de todas as coisas, né? Dos céus e da terra, de tudo, fez isso. Foi o maior símbolo de humildade entre tantos outros. E aí, então, irmãos, passado essa parte, que justamente o foco aqui é esse verso, ora antes da festa da Páscoa. Nós entendemos que a Santa Ceia foi antes ali da Páscoa, né? Antes da Páscoa que o Senhor Jesus tomou a ceia com os seus discípulos. E depois Judas ali se retira daquele lugar, ali que eles estão, e sai para entregar o Senhor. E depois, irmãos, virão os versos seguintes, mas antes, irmãos, de nós fazermos um paralelo aqui, nós já vamos ler o Mateus 26, 17 a 30, que é exatamente igual, é bem parecido ou igual às passagens dos demais evangelhos. Então, irmãos, nós vamos ler, como está lá na lousa, o capítulo 26, do verso 17, em direção ao 30. Talvez não vamos ler tudo, apenas nós iremos fazer um comentário aqui. Então, a partir do verso 17, que o início, né, o título, a última Páscoa, a Santa Ceia. Na verdade, irmãos, seria o mais correto a Santa Ceia e depois a última Páscoa, que foi quando ele morreu. Está invertido o título e está escrito assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Em Mateus 26, em Marcos 14 e em Lucas 22, como está, quando nós lemos, está escrito aqui, nos traz a informação que o Senhor Jesus ele celebrou a Páscoa, que ele foi lá, ele sentou com os seus discípulos e comeu a Páscoa com eles. Mas, na verdade, irmãos, essa informação aqui, ela confronta com a informação de João. Então, qual evangelho? Apesar, vai dar 3 contra 1 aí, mas apesar disso, irmãos, o correto é o que está escrito em João 13,
né? Como estava escrito que nós lemos, ora, antes da festa da Páscoa, que ele fez a Santa Ceia. Por quê, irmãos? Um outro fato também. Se nós olharmos aqui Mateus 26:5, quando os sacerdotes e os escribas desejavam prender Jesus, eles diziam lá, não durante a festa. E se o Senhor Jesus, né, na suposição que ele comeu a Páscoa, ele tivesse comido a Páscoa, esta Páscoa, onde ele foi, ao invés dele comer esta Páscoa, ele foi crucificado, então o planejamento dos sacerdotes não teria dado certo, porque ele falou não durante a festa. Por quê? Irmãos, no próximo dia, no dia 14, já inicializava, né, a Páscoa. Eles estão celebrando a Santa Ceia aqui, na terça-feira. O Senhor Jesus, na virada da terça-feira para a quarta-feira, o Senhor Jesus ele vai ser preso, ali já no início da quarta-feira, aquela parte noturna. Aí o Senhor Jesus ele vai ser julgado, nós sabemos, ali à noite, né, perante o Sinédrio, todas essas coisas, mas esse assunto é para o próximo vídeo. E então ficaria, no caso, se ele contemplou, se ele comeu a Páscoa, então, na verdade, para ele ter comido a Páscoa era no finalzinho da quarta-feira. Para ele ter comido a Páscoa, então, aquilo que os sacerdotes e os escribas planejaram não funcionou, porque ele dizia não durante a festa, sobre a prisão dele, não queriam prendê-lo durante a festa. Então, irmãos, o mais correto, né, sobre isso é o que está escrito em João. Aqui, apesar de falar em Páscoa, celebrar a Páscoa, comer a Páscoa, irmãos, o Senhor Jesus, ele não comeu essa Páscoa, né? Essa Páscoa ele morre como o próprio Cordeiro da Páscoa, né? E aí então, irmãos, está ali colocado aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, Paulo diz, porque Cristo, nossa Páscoa, para o Senhor Jesus ser a nossa Páscoa, ele morre como o Cordeiro da Páscoa, né? Ele morreu, não tem como ele ocupar as duas posições ao mesmo tempo, né? Morrer no dia da Páscoa e comer a Páscoa. Porque enquanto o Senhor Jesus estava sendo crucificado ali, ou tirado da cruz naquele entardecer do dia 14, da quarta-feira, muitos outros cordeiros os cordeiros animais estavam sendo mortos, porque naquele dia eles iniciavam ali a Páscoa, né? A Páscoa. Irmãos, então, o mais correto é que o Senhor Jesus, então, ele celebrou uma santa ceia, né? Uma reunião santa com os seus discípulos. Lá ele parte o pão, eles tomam o vinho. Isso aí nós bem conhecemos, é bem explicado. Irmãos, e aí, após isso, acontecer todos esses fatos, o Senhor Jesus, né, após a ceia, o Senhor Jesus ele vai ser preso. Então Judas, ele comenta que Judas vai traí-lo. Aí nós voltando para o Evangelho de João, irmãos, nós vamos ler alguma coisa lá do João 18, de 1 a 11, o foco, para falar exatamente da prisão dele, né? E aí, nesse íntere que Judas sai, vai buscar os sacerdotes, os fariseus, os escribas para prender o Senhor. Aí o Senhor Jesus, aqui tem as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Ele vai falando a saída dele do mundo, a promessa do Consolador. Verso 14, que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Depois no 15 ele fala da figueira verdadeira, eu sou a figueira verdadeira, meu pai é o lavrador. Capítulo 16 continua as instruções. No capítulo 17 a oração de Jesus pelos seus discípulos e justamente no capítulo 18 de João vai falar da prisão,
dele, né? Então está escrito aqui: tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse: A quem buscai? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Estavam ali capturando o Senhor Jesus, prendendo ele, né, irmãos? E se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, né, irmãos, a partir do verso que nós lemos, a última Páscoa, a Santa Ceia, a partir do verso 17, como está ali até o 30. No verso 30 aqui, ou nos dois últimos versos, 29 e 30, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. E aqui Pedro é avisado, Jesus depois no Getsemane, Jesus é preso e depois no próximo capítulo aqui, né, 26, já a partir do verso 57, o Senhor Jesus é preso e levado até o Sinédrio. Então, irmãos, nós vamos parar o vídeo por aqui, né? E aí, na sequência, depois nós vamos analisar a quarta-feira, próximo vídeo, a crucificação, a morte dele na Páscoa, como Cordeiro da Páscoa, e a gente analisa tudo, o julgamento dele e o sepultamento, todas essas coisas se encaixam. Tá bom, queridos? Paramos por aqui. Deus abençoe a todos.